pai, ninguém gosta de falar sobre ativar, né, a masculinidade, ninguém gosta de falar sobre ser um verdadeiro pai, um pai com uma paternidade ativada, de ser o patriarca do lar, né? Ninguém gosta muito de falar sobre isso, né? Então hoje a gente vai trocar uma ideia bacana, tá? É, eu queria. Não é um conteúdo com um público específico, tá? Não é um conteúdo com público específico, tá? Mas algumas coisas que eu vou falar vai diretamente para os homens, né? Mas assim, chama a galera, chama quem é pai, chama quem tá pensando em ser pai, chama quem é vô, chama geral. Tem muita gente aí, tem muito pai com 50 anos de idade que não ativou a paternidade ainda. Tem muito pai aí já, né, com a idade bem avançada, mas ainda tá agindo como criança ainda, tá agindo como um menino. E nós vamos trocar uma ideia bacana, tá? E eu queria de verdade, tá? De verdade te pedir mais uma vez para você meter o dedo no avião aí e convidar pessoas. É, Se não estiver fazendo sentido para você, né? Você achar, fala, não, esse conteúdo não é para mim, não para mim agora, ou eu já tô numa outra frequência, respeito, tá? Mas abençoa a vida de alguém, tá? Eu tenho certeza que na vida da gente sempre tem alguém que a gente fala, ó, aquele cara ali podia melhorar nessa área, ó, aquele cara ali a gente podia ajudar ele de alguma forma. Então assim, marca a turma aí, tá? Tem muitos pais, tem muita que você conhece que às vezes vai ouvir uma coisinha, né, simples aqui e vai fazer coisas extraordinárias dentro da sua casa, tá? Me dá um feedback aí se o áudio tá bacana, como que tá legal. Eu não tô usando microfone, então me dá um feedback aí como é que tá. Manda um joinha aí se o áudio estiver ok. Nós já vamos começar. 4 papéis fundamentais, né? 4 papéis fundamentais para o homem desempenhar dentro do lar. Olha que louco isso, hein? 4 papéis fundamentais. E assim, é, eu queria começar, né? Assim, de verdade, eu tenho vontade de assim como transbordaram na minha vida, de alguma forma, o que acontece? Eu tenho visto que a gente pode, né, fazer coisas extraordinárias aí na vida de muitas pessoas, assim, seja com uma palavra, seja com um conteúdo, né? É, eu tenho aprendido na minha caminhada como pai do Henrique e da Helena, né? Que assim, a gente pode muito mais, a gente pode ir além, né? A gente pode pegar as próprias, o próprio código que tem nas escrituras e poder fazer com que você ative realmente a sua paternidade. Fazer com que realmente você atinja pessoas que são essas pessoinhas que são os seus filhos, né? Hoje o meu grande campo de visão, o meu grande campo é, são chamados Henrique e Helena. Para quem não sabe, né? Eu sou pai do Henrique e da Helena, o Henrique de 8 e a Helena de 5. E esse casalzinho mudou a minha vida. Esse casalzinho mudou o rumo da minha vida. Que até então eu tinha como responsabilidade só ser marido. E ainda me desenvolvo a cada dia e tento aprender a cada dia também ser um melhor marido para Dominique. Mas quando o Henrique e a Helena chegou,
as coisas mudaram um pouco, né? Primeiro, há aquela sensação de responsabilidade, aquela sensação de, opa, mais duas bocas dentro de casa para alimentar, né? Eu acho que se você é homem, é pai e é honesto como eu, você já pensou isso, né? Então eu tenho aprendido muito com livros, eu tenho aprendido muito com homens e famílias que eu tenho tentado modelar, né? Pessoas que eu tenho procurado me aproximar e poder aprender com eles, né? E crescer como homem, como pai, né? Mas como eu disse no vídeo anterior, né? Como eu disse no vídeo anterior, a gente não nasce pronto, né? Nenhum pai nasce pronto, nenhum pai quando nasce sabendo ser pai. E aí o que acontece? Quando os nossos filhos chegam, né? Principalmente, mesmo quando você planejou muito bem os seus filhos, não, eu quero ter filho depois de 5 anos de casado, depois de 3, de 4, de 10, né? Mesmo que quando você planeja as chegadas dos seus filhos, né? A novidade quando chega é muito grande, né? É muito nova, é tudo muito tudo muito dá pra gente começar a perceber que assim, à medida em que vão passando os dias que antecede a chegada, a gente vai começando a perceber que, peraí, mesmo eu tendo planejado, você tem um choque, né? Tem uma preocupação. Então assim, eu tenho tido a clareza de que realmente não é de que é muito importante a gente conseguir investir tempo e energia, inclusive dinheiro nosso, né? Quando a gente está falando de paternidade, de maternidade, quando a gente está falando de crescer como primeiramente como ser humano, né? Mas eu tenho percebido isso, tenho percebido que se investe tempo em muitas coisas, mas às vezes quando a gente fala da família, não, tá tudo certo. Não, lá em casa tá tudo bem. No fim não tá, mano. Não tá mó zoado. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os 4 papéis que eu identifiquei, né? Eu podia até te indicar. Cara, eu antes de eu falar, assim, eu vou falar tudo isso esse conteúdo eu extraí de vários livros e de conteúdos que eu acessei, né? E a gente desenvolveu isso. Mas eu queria indicar para você que é pai de menino e de menina, tem esse livro aqui, ó, do James Dobson, que chama Educando Meninos. E tem o Educando Meninas também. Se você é pai e mãe e não leu esse livro, meu irmão, você está perdendo um tempo violento. Eu perdi muito tempo. Não deveria ter. Antes do meu filho nascer, eu tinha que ter lido isso aqui. E não li. Agora que eu tô. E aí, cara, eu comecei a ler esse livro, né? Eu comecei a ler esse livro e falei assim, mano, esse livro vai ser bacana, eu vou aprender um monte de coisa para educar o meu filho, pai, conduzir ele, as emoções e tal, né? Masculinidade, pá. Aí, mano, o livro começou a falar sobre umas tretas de infância, sabe? Que normalmente a gente tem, mano. Aí vai vendo. Um livro que eu peguei para ler achando que ia me ajudar a ensinar muita coisa pro meu filho, primeiramente ele começou a ensinar um monte de coisa para mim. E ali eu consegui ativar algumas coisas em relação à minha paternidade que eu não tinha ativado. Então, veja bem, toma cuidado às vezes com o sentimento que você vai para uma literatura, ou para um conteúdo, ou para um vídeo, ou para um curso. Porque às vezes, cara, você vai para um objetivo e as coisas mudam no meio do caminho, que foi o que aconteceu comigo. Eu percebi que assim, esse menino, o nome do livro é Educando Meninos. Eu percebi que esse livro não veio só para me ajudar a educar o Henrique, mas ele veio também para ajudar a educar esse menino aqui,
que tem muita coisa ainda que precisa ser curada, né? E destravada aí de infância. Então, assim, não é novidade, né? Nem para mim, nem para você, que cerca de 80% dos problemas que todos nós enfrentamos, né? Cerca de 80% de que todos nós enfrentamos está relacionado à treta que a gente teve com os pais na infância. Então, assim, todas as dificuldades que eu tenho, eu posso de repente ter uma dificuldade com aceitação, eu posso ter uma dificuldade com capacidade, né? Posso ter uma dificuldade em me sentir capaz de fazer as coisas. Tudo isso pode estar relacionado, pode não, está relacionado à forma como você foi criado, tá? Então, assim, se você hoje, por exemplo, tem dificuldades de se relacionar, se você tem dificuldade de se sentir aceito, se você tem dificuldade de se sentir capaz, isso provavelmente está relacionado à treta que você teve na infância, tá? Está relacionado a uma treta que você teve lá na infância com os seus pais e traz hoje consequências na fase adulta, tá? Então, assim, o primeiro papel que eu percebo que é fundamental para os pais, e ele está na ordem aqui como primeiro, mas não significa que ele é o mais importante, tá? Mas o primeiro papel que eu vejo é que os pais precisam servir como provedor do lar. E assim, Marcelo, mas isso aí todo mundo já sabe. Calma aí. Ninguém discutia isso há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás isso era muito claro para todo homem. Isso era muito claro que a responsabilidade dele era a responsabilidade dele era ser o ganha-pão. Há 50 anos atrás. Mas a coisa vem mudando. A coisa vem mudando. Então o que acontece? As mulheres começaram a tomar mais independência, começaram a sair para o mercado de trabalho. Isso não é ruim. Mas o que acontece? Alguns casos têm acontecido de os papéis se inverterem. Não significa que homem não possa fazer tarefa de mulher e mulher não possa fazer tarefa de homem. Não tem nada a ver com isso, tá? O que eu quero deixar claro para você é que os pais, nós pais, precisamos retomar essa consciência de que eu sou o responsável por prover o lar, né? Então, assim, isso foi perdendo um pouco a clareza com o tempo, de 50 anos para cá. Então, assim, continua sendo obrigação do homem assegurar as necessidades financeiras da família, né? Demonstrar, né, em ações o quanto é importante, né, você prover o sustento para aqueles que fazem parte do seu lar, né? Então, assim, é o básico, que é somente o básico, né? Vamos falar bem a verdade. Mas que no básico, vamos falar assim, ó, ser o provedor do lar é o básico, certo? Mas tem muito homem fugindo do básico. Tem muito homem pulando fora do barco. E pula fora do barco por N motivos. E a pior forma que um homem pode pular do barco, primeiro, de ser o provedor do lar, de ser um bom marido, de ser um bom esposo, de ser um pai com a paternidade ativada. Então, o que acontece? Esse homem pula do barco. E aí o que acontece? Muitas vezes ele pula do barco, não é ir embora, não. Ah, meu pai foi embora. Ah, meu marido me largou com as crianças. Não, não é isso, não. Muitos pais têm estão negligenciando. Eles estão deixando de lado essa responsabilidade de ser o provedor. Muitos pais, né, estão pulando fora do barco já aí, como quem dizer, nas outras tretas que nós vamos falar ainda. Se o cara não está dando conta de ser o provedor, você acha que ele vai dar conta de conduzir as emoções dos filhos? Você acha que ele vai dar conta de ser um homem de caráter, um homem honesto?
Um homem que vive princípios e através dos princípios, vivendo esses princípios, ele imputa isso nos seus filhos. Então, assim, eu abri esse parênteses aqui para falar que tem muito pai pulando no meio no meio do caminho, ele já está caindo fora. Então, se você não está dando conta nem de ser o provedor, cara, toma cuidado. Você não vai dar conta de tretas maiores ainda. Então, assim, e tem um monte de pai parando no meio do caminho, cara. Um monte de pai largando as responsabilidades na mão da mulher, na mão das mães. E essa mulher tá entrando em depressão, tá arrumando altas tretas, cuidando dos filhos sozinha. E esse cara tá ali, ó, negligenciando o seu papel de provedor, primeiramente, como quem tirar os outros papéis. Então, assim, quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum, cara. Se você, falei na outra live, se você continuar agindo do jeito que você está agindo como pai, aonde e como homem do lar, aonde a tua família vai chegar? Aonde? Fala pra mim. E o segundo papel é servir como o líder do clã. Isso mesmo, servir como líder do clã. Quando se trata assim de assuntos importantes, né? O pai, o homem da casa, ele tem que estar presente, mano. Ele tem que estar presente. Alô, pai. Alô, homem. Você está presente nas principais decisões do seu lar? Ou está deixando na mão da esposa? Ou do filho mais velho? Estão deixando eles se lascarem sozinhos? Quantas histórias você ouve tirando as questões de pais que faleceram, mas quantas histórias você ouve de pais que largaram mão de assumir a responsabilidade e a conta ficou na mão do filho mais velho de cuidar de 3, 4, 5 irmãos? Quantas vezes a gente já viu histórias como essa? De pessoas que muito cedo, filhos tendo que assumir o papel do pai porque o pai negligencia a sua responsabilidade, o seu papel. Seja o líder do seu lar, se posicione como líder do seu lar. O pai, o homem tem que ser uma figura de confiança. Todos procuram ele. Quando tem alguma dificuldade, quando tem alguma dúvida, vamos lá no pai que o pai resolve. Assume a responsabilidade, cara. Eles sabem, os outros membros da casa sabem quem procurar quando eles têm alguma dificuldade. O líder do clã, ele domina sobre todos os assuntos da casa. Ele domina e ele lidera a sua família. Assim, não confunda liderar com o seu mandão da casa. Não confunda isso. O líder, ele dá a direção. Ele mostra o caminho. Ele fala, nós vamos por aqui. E as pessoas vêm e depositam essa confiança nele à medida em que ele também se mostra confiável. Porque aquele cara que mostra a direção, mas também toda vez mostra a direção errada, meu irmão, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, eu percebo que, assim, ser um líder não é colocar medo nos outros membros da casa, não. É colocar respeito. É colocar autoridade. É as outras pessoas do lar olharem para você e falar assim, eu tava meio angustiado, mas o pai chegou. Mas o meu marido chegou. Mas o homem da casa chegou. Já percebeu como que hoje faz falta? E assim, eu tenho percebido, me conectando com as pessoas, vários casais
se afundando. Por quê? Porque a mulher não se sente segura do lado do camarada. Ela não se sente protegida. O líder, ele dá direção, ele protege os seus liderados, ele leva ele leva pro foco. Às vezes tá cada um indo para um lado, o líder vem e fala assim, não, vamos aqui, pessoal, ó, junta, ó, nós vamos por aqui, ó. Esse é o papel de servir como líder do clã. As escrituras, elas falam sobre o homem ser o líder do lar, mas ela também fala de um limite. Ela também fala de um limite. Toma cuidado com não confundir isso, exatamente isso que eu falei, liderança com você ser líder, com você ser autoritário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você precisa ocupar o seu espaço de pai e de homem na casa. Você precisa ocupar esse espaço. O homem dentro do lar, ele precisa ser a referência em todos os sentidos. Ele precisa ser a referência. Então, assim, o pai que ocupa, né, o seu espaço de líder do lar, o pai que não ocupa, né, o pai que, tipo assim, ó, tá andando, tá de boa, igual o povo fala aí hoje, tá de boa e a família tá, ó, desculpa falar, mas assim, o cara fala, tô de boa, mas a família tá um regaço. Eu sei, meu irmão, porque eu fazia isso. Não tava nem aí, mano. Eu achava que ser pai era só ajudar minha esposa a trocar fralda. Era só dar de mamar, levantar de madrugada. Uma madrugada ela, uma madrugada eu. Eu achava que era isso. Não é muito mais, mano. Ser pai não é só tarefa não, cara. Você tem que cair pra dentro das emoções dos seus filhos. Você tem que avançar. Mostrar a direção. Eu repito, cara, liderar não é ser um ogro. Liderar é se posicionar. É se posicionar. Eu vou contar uma história aqui pra vocês que tipo assim, minha mulher toda vez choca com isso. Né? Toda vez ela não gosta dessa história que eu conto, não. Porque o negócio foi feio. Um belo dia, uma bela manhã de sol, um belo dia, a gente tá aqui, isso bem antes de pandemia, né? A época que as crianças estavam estudando ainda. Então, assim, a gente aqui em casa almoçando e meu filho disse, não vou almoçar, não quero comer, e chorou, tal, aprontou um escarcéu. Aí eu falei, mano, tá tudo certo, você não quer comer, paciência. Falei pra ele, ó, aí eu expliquei pra ele, falou, ó, se você não comer agora, você vai comer agora só 2h30, 3 horas da tarde lá na escola, tá tudo bem pra você? Ele tá tudo bem, né? Chorando, mas falou, não, tá tudo bem, eu não quero comer, pá, tá bom. Passou, almoçamos, eu e minha esposa, nossa funcionária aqui e a Helena, e o Henrique não quis almoçar. E aí a gente deu horário de ir pra escola. Deu horário de ir pra escola, o Henrique vira e fala, eu quero comer. Eu falei, meu irmão, deu, não dá mais tempo não, meu irmão. Você é responsável. Você não quis ficar sem comer? Agora é hora de ir pra escola. E chorou, e chorou, e chorou. Pensa no moleque que chorou, rapaz. E pensa numa mãe que chorou por dentro, com dó do filho. E esses dias eu aprendi, cara, quando a gente tem dó, a gente carrega a pessoa. A gente tem que ter compaixão. Mas esse é assunto para outra live. E aí, o que acontece? Chorou, foi daqui até a escola chorando. E aí, eu desci do carro lá para levar ele para dentro da sala de aula. E ele chorando pesado. E aí, minha esposa foi descer do carro e falei para ela, você fica aí, eu vou levar ele sozinho. Levei ele até o banheiro, validei ele, ativei ele, sequei as lágrimas dele e falei, você é responsável pelas suas atitudes. Você ficou sem comer porque você quis. Tá tudo bem pra você? Ele, tá, pai. Parou de chorar. Falei, Deus abençoe, tenha uma boa aula. E foi.
Partiu pra escola. Mas a treta até aí tava de boa. A treta foi quando nós voltou pro carro, meu irmão. E naquele dia eu não sei, cara. Acho que foi Deus que deu um estralo, porque eu não sou de fazer isso. A Dominique tá até botando choro aí. Eu não sou de fazer isso. A Dominique pode confirmar aí. Mas Deus falou comigo muito forte. Se posicione como homem da casa. Deus falou muito forte comigo. Cara, e aí a gente entrou no carro. Eu entrei no carro, a Dominique tava lá já, meio calada. E aí, cara, eu não sei, ela falou alguma coisa, ou eu falei primeiro, eu não lembro. Mas sei que, mano, eu virei pra ela e falei assim, ó. Eu dou a direção. Eu dou a direção aqui. Porque ela comentou alguma coisa que eu poderia ter deixado ele comer. Ela falou assim, ó. Eu dou a direção. A casa tem horário, a casa tem normas, regras. E eu governo a casa. Não falei com essas palavras pra ela, mas ela chocou naquele dia. Ela ficou uns 2 dias sem falar comigo. Mas, cara, o que eu quero dizer com essa história? Você, como pai, como homem do lar, você precisa se posicionar, cara. Até então eu vinha sendo, e ela pode confirmar aí pra vocês com um joinha, que eu vinha sendo um banana como pai, como homem dentro dessa casa. Eu vinha sendo um banana. E a partir daí, cara, eu comecei a me posicionar. Eu comecei a me colocar no lugar de pai, no lugar de líder do clã. Eu dou a direção. E naquele dia todos nós aprendemos. Graças a Deus todos nós aprendemos. Então assim, é muito importante um abraço, Marcão, um beijão, obrigado, Marcão e Iris, amo vocês. E assim, é muito importante, gente, eu entender que eu preciso ocupar o meu espaço de pai. Eu preciso ocupar o meu espaço de pai e de homem no lar. Parece que é duro, mas funciona. Funciona. A hora que o camarada decide se posicionar, até a esposa acha estranho. Puxa, igual a minha achou. Ela falou, ué, até então era eu que mandava? Até então era eu que determinava as regras? Mano, se a sua mulher determina todas as regras da casa, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí na tua paternidade. Tem coisa errada aí na tua hombridade. Fique esperto. Tem que destravar isso aí. Então assim, tem que se posicionar. Tem que se posicionar e tem que dar direção. Tem que dar direção, cara. O líder, ele dá direção. Toma cuidado com isso, cara. Se você é pai como eu, você tem que entender que assim, através da palavra de Deus, através dos princípios, você dá a direção no lar. Você dá a direção. Não significa que a sua esposa tem que entrar muda e sair calada. Eu, graças a Deus, eu tenho uma esposa que muitas vezes me lembra que a santidade, e ela me lembra que o amor, às vezes não, o amor é mais importante do que a palavra dura. Mas que a palavra dura às vezes precisa acontecer. Vou dar um exemplo para você. Jesus, na porta do templo, o que aconteceu com ele? Ele se irou, ele rugiu como um leão. Mas ele chegou como um cordeiro. Ele chegou como um cordeiro. Ele nasceu numa manjedoura no meio dos animais. Então, assim, às vezes temos que agir como cordeiro, mas às vezes temos que rugir como leão. E nesse dia específico, eu tive que rugir para a leoa. Eu tive que rugir para ela e falou: opa, é o leão que manda aqui. É o leão que dá a direção. Então, assuma o papel de líder. Assuma a posição de governar o seu lar, a sua casa. E o terceiro papel é servir de protetor. Exatamente. O pai, ele protege os membros da família. O homem da casa, ele protege os membros da família do mundo exterior.
e os ensina como enfrentar isso. Ele ensina os filhos a enfrentarem as dificuldades. Ele ensina, ele conduz os filhos nas suas emoções. Ele ajuda os filhos a lidarem com as frustrações. Ele não impede que eles vivam as frustrações, mas ele ajuda os filhos a lidar com as frustrações. Então, assim, ele ensina como enfrentar com sucesso as adversidades da vida. E é esse pai, é esse membro da família, esse cara na posição de líder, né, na posição de protetor, que os membros se recorrem quando eles se sentem, por exemplo, ansiosos, né, quando eles se sentem ameaçados. Cara, se um outro homem, vamos supor aqui, se um outro homem tentar abusar ou insultar da sua esposa, o homem da casa, ele defende a honra dela. Ele defende a honra dela. Ele ruge novamente como um leão. É responsabilidade dele ver se a segurança na casa durante a noite. Tem uns camaradas, velho, que faz um barulho na janela à noite. Ele fala, amor, vai lá ver, amor. Vai lá ver, amor. Cara, levanta da cama e vai ver, rapaz. Protege a sua família. Protege os seus. Eu tenho um ranço disso, porque, assim, tem um monte de homem que faz isso, cara. Ah, amor, tô cansado, vai lá ver. Vai lá, velho, se lasca, mano. Se tiver bandido, atraca com ele, mas protege a sua família. Protege os seus. Então, o pai, ele protege. Ele defende a honra da sua esposa. É responsabilidade dele. E assim, cara, os membros da família, eles se sentem seguros na presença dele. Eles se sentem... Mano, peraí, ó. Fulano chegou, ufa, cara, agora tô de boa. Tô tranquilo. Nossa, eu tô em paz. Eu queria que as mulheres falassem aí, dessem um sinal de vida. Tipo assim, ó, quando seu marido chega em casa, você sente mais paz? Ou você fala, ah, mano, ou você sente mais treta ou você não sente nada? Fala aí. Sério mesmo, as mulheres que estão assistindo aí. Quando seu marido chega em casa, você fala assim, ai, o benzinho chegou, ufa. Ai, tô se sentindo tão mais segura. Ou você, faz diferença nenhuma. Bota aí. Qual que é o teu sentimento quando teu marido chega em casa? Cara, de verdade, nós precisamos assim, entender que tudo o que a gente faz dentro de casa reverbera para fora. Reverbera para fora. Olha lá, a Priscila tá falando, a Iris, Sônia, tia Sônia, me sinto protegida, faz muita diferença. O que é ser pai? Ser pai não é dar ao filho o que ele quer, mas sim o que ele necessita para encontrar o próprio caminho. Uou! Pega aí, ó. Eu me sinto protegida, sem dúvida alguma. Dormir sem o Marcão é terrível. Aí a Iris, ó, fazendo, ainda aproveitou e fez uma declaração de amor. Então, cara, o homem quando chega em casa, a casa tem que sentir paz, mano. Tem que sentir segurança. Tem que sentir, falar, mano, que da hora esse tá perto desse cara. Que da hora. Agora não, mano. Para de ser pai JN, mano. Sabe o que é o pai JN? Inventei agora, viu? Se autoria minha. É o pai Jornal Nacional. Vou sentar pra ver o meu jornal. Se lasca o seu jornal, meu irmão. Vai transmitir paz, vai transmitir amor, vai transmitir direção pra sua família. E aí eu já vou aproveitar e vou emendar no quarto aqui, ó. O quarto papel e o último que eu vou falar é prover a direção espiritual para a família. É prover a direção espiritual. Para de ser o pai JN e vai sentar com seu filho para ler a Bíblia.
Vai sentar com a sua família para ler a Bíblia, para ler um livro, para contar histórias sobre o Criador? Ou seu filho vai crescer achando que você veio do macaco? Qual é, mano? Todo respeito à ciência, mas, meu, senta com seus filhos e explica da onde ele veio. Com que base ele foi criado? O homem foi criado? Qual foi a essência dessa criação? Como tudo começou? Esse dia eu estava contando pro meu filho como que os animais foram criados. Ele chocou, mano. Tava contando para ele que assim, aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Na verdade, ele fez uma pergunta para mim. Ele falou assim: "Pai, olha que papo da hora, velho, de uma criança que quer aprender". Ele falou: "Pai, por que Deus criou primeiro os animais e depois criou o homem?" Aí eu falei: "Filho, Deus criou os animais primeiro e depois o homem para o homem governar sobre os animais." Ele: "É, pai?" Eu falei: "Isso mesmo, mano." Olha que tipo de conversa bacana, mano. Agora, sobre o que você tá conversando com seu filho? Sobre o Flamengo? Nada contra os flamenguistas. Pode ser o Corinthians, pode ser o São Paulo. Você tá conversando sobre o Lucas Neto? Sobre YouTuber? Sobre o que você tá conversando com eles? O pai, um pai eficiente no lar, cara, ele tem como dos principais papéis dar a direção espiritual. Um pai com sua maternidade, com sua paternidade ativada, ele lê a Bíblia todos os dias pro seu filho, cara. Todos os dias. Eu falo: "Ah, mas é cansativo, mas nem você tá lendo então, mano. Nem você tá lendo." E assim, cara, é um princípio tão louco, velho, tão forte que assim, é, a gente primeiro precisa viver os fundamentos da nossa fé. E pra gente ensinar esses fundamentos pra eles, cara, é só nas ações. Seu filho vai ver nas suas ações os fundamentos da sua fé, no que você acredita, no que você defende. Seu filho vai ver nas suas ações. Agora, se você não senta, cara, pra dar a direção espiritual do lar, mano, alô, velho, alô, acorda aí, cara. Você, homem do lar, você é o grande intérprete das escrituras. As coisas que o seu filho não tiver tendo condição de pegar, você pode interpretar para ele. Vai falar: "Ah, mas a Bíblia é um negócio muito complexo. É um negócio muito embaçado de entender." Então vai entender você primeiro. Um professor para dar aula, o que ele faz? Ele se prepara. Aí a Priscila não me deixa mentir, professora. Um professor para dar aula, ele se prepara. Você está se preparando para dar a direção espiritual para o seu filho? Você está conseguindo interpretar os códigos das escrituras para ele? De verdade, cara. De verdade. Eu não tenho dúvida, cara. Eu não tenho dúvida de que esse é dos quatro que eu falei, é o papel mais importante. É o papel mais importante. Porque que acontece? Se você primeiro pegar os códigos das escrituras, se você primeiro viver as escrituras, e eu não estou falando de placa de igreja, meu irmão, eu estou falando de viver as escrituras sagradas, tá? E se você realmente viver as escrituras, primeiro seu filho vai ver isso nas suas ações. E se você tiver a sabedoria que vinda do alto para interpretar, mano, você leva para a linguagem dele e pum! Você mete altos princípios nele só aí, cara. Só aí. Só aí ele vai ver que você está sendo provedor. Só aí ele vai ver que você está sendo líder. E aí ele vai ver que você está protegendo. Ele está vendo que você está provendo. Mano, é pesado. Eu não tenho dúvida que é o mais importante papel.
dá direção espiritual no lar. E assim, para finalizar, deixa eu dar uma olhada aqui, são 10 horas e 3 minutos, a gente tem um tempinho ainda. Para finalizar, gente, eu queria soltar umas perguntas, né? Queria que você pegasse umas perguntas e se você realmente fizer sentido para você, transfere essas perguntas para alguns pais, para alguns homens que você não conhece, ou marca esse vídeo para alguém e fala, ó, aquele camarada lá, ele falou um monte de baboseira, mas teve uma coisa lá que eu achei bacana, ó, eu queria que você ouvisse. Entendeu? Passa para alguém, tá? Assim, quem são essas pessoas, tá? Quem são essas pessoas que os seus filhos têm? Quem são as pessoas realmente assim que os seus filhos têm modelado? Os seus filhos têm se espelhado? Quem são as pessoas? Fala aí, responde para você mesmo. E pode colocar aí se você quiser responder aqui nos comentários. Quem são as pessoas que os seus filhos têm modelado hoje? Quem tem sido o espelho para os seus filhos? De verdade. Quem tem sido assim a grande referência para os seus filhos? É você? É a rua? É a internet? Quem tem sido o espelho para os seus filhos? Você sabe exatamente o que você está realizando dentro do seu lar? Você sabe exatamente, falando, não, aqui a direção é essa, o caminho é esse, eu vou firme. Se você sabe, parabéns. Agora, se você não sabe, mano, corre atrás. Corre atrás. Porque igual eu falei no outro encontro nosso, tem um monte de adolescente e jovem querendo dar fim na vida porque não aguenta ver a vida que os pais estão levando. Não aguentam ver a vida que os pais têm levado. Seus filhos têm visto você fazer o que é certo, independente das circunstâncias? Independente do que eu estou enfrentando, os meus filhos têm visto eu fazer o que é certo? Assim, meus filhos têm visto as minhas atitudes e essas atitudes são atitudes que condiz com aquilo que eu falo que eu acredito? Tem princípio, tem valor, tem honestidade, tem desenvolvimento de caráter aí? Quando é que a gente vai parar de viver de condição? Ah, mas a vida é muito difícil, a gente tem pouco dinheiro, a gente tem que trabalhar muito, não tem tempo para os filhos. Quando é que a gente vai parar de viver de condição? Eu sei porque eu fazia isso. E de vez em quando, o velho eu tenta voltar, mas eu tenho que tretar com ele. De vez em quando, o velho eu tenta voltar. Mas deixa eu te falar, mano. Quando é que você vai parar de viver de condição? Não, mas o dia que eu tiver um emprego tal, eu vou poder dar mais atenção pro meu filho. Não, mas o dia que eu tiver um salário tal, eu vou poder ficar mais tempo em casa. Isso mesmo. Vai nessa. Vai nessa. Pais esperando seus filhos melhorarem. Tá esperando seu filho melhorar para você ser um bom pai. Sendo que a referência para ele é você. Você entende a treta? Você fala, meu filho não sei o que, meu filho é birrento, não sei o que. Mas você também é, mano. Você também é. Minha... Tadinho da Domi, né? De novo. Ela vivia falando, Helena não para de gritar. Eu falei, mas você grita também. Aí ela parou de gritar, minha filha tá parando de gritar. Olha que louco isso.
Então assim, mano, para de viver de condição. Tem um monte de gente que não entrou nessa live porque tá vivendo de condição. Ah, não, hoje eu vou aprender sobre finanças. Amanhã eu aprendo sobre pai. Amanhã eu aprendo sobre homem. Hoje eu vou aprender sobre finanças, porque se eu tiver boas finanças, não que isso não seja importante. Se eu tiver boas finanças, se eu for milionário, eu consigo mais tempo com meus filhos. Para, mano, para de viver de condição. Assume a responsabilidade de falar, ó, eu como pai, eu tô sendo um banana, eu preciso melhorar. Quantos pais tem aqui na live? Eu não tenho vergonha de falar, não. Tem 6 pessoas assistindo. Quantos pais tem aqui na live? De verdade, quantos pais tem aqui? Deixa eu contar aqui. Marcão deve estar junto com a Iris. Não sei se tem mais, não. Senão eu já tinha pronunciado. Não é importante pra você. Por quê? Porque é condicional. Tá o mano aí. Brother, Márcio, meu irmão. Obrigado, te amo. O Rafa tá aí. Aí, mano, é nóis. Meu cunhado, brother. Um baita do incentivador meu. E aí, o que acontece? Eu fico vivendo de condição. O dia que eu estiver bem, eu cuido melhor do meu filho. O dia que eu for promovido, né? Mano, parou, velho. Parou. De verdade. A gente fica de mimimi, mano. Tem gente que pega o carro, roda 300, 400 quilômetros pra ver um show de um Jota Quest. Não que esses caras sejam ruins, mas pelo contrário, eu gosto. Mas sim, roda 200, 300, 400 quilômetros pra ir ver um show. Hoje agora é as lives, né? Mas assim, o cara não investe 10 minutos, cara, na caminhada dele como homem, como pai. Volta a falar e repito, eu era desse jeito. Hoje eu paro na frente da televisão, não consigo assistir. Ou eu pego um livro, ou eu vou ver um vídeo de alguém para aprender e crescer em conteúdo. Mas não, mano, você fica criando condição. Tô bravo mesmo, tô bravo. Porque se a gente não ficar bravo, a gente não cresce. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não souber quem você é como homem, tá? Se você não souber quem você é como homem, tá? Qual mensagem você tá passando pros seus filhos? Pra essa geração que tá vindo aí? Eu podia te dar um monte de dados estatísticos que tá acontecendo com essa geração que tá vindo aí, tá? Eu podia te dar um monte de dados, um monte de estatística falando do que tá acontecendo com essa geração. Mas, mano, de verdade, se você não sabe o que você é como homem, como pai, mano, ó, tem gente aí na live que me conhece, mano, que eu era um mimizento bananão, e que eu vou falar a verdade pra você. Eu lembro até ranço de mim mesmo. Cara, e tô no processo de crescimento. Só que, posso falar um negócio pra você? Dói. Crescer dói. Sua vida é o maior modelo para seus filhos. Sua vida é o maior modelo para os seus filhos. Agora, esse modelo é um modelo bacana? Você tem sido honesto? Você tem sido honesto? Digno de confiança? Você é um cara que assim, mano, ó, aquilo ali pode confiar. Se eu contar um segredo pra ele, ou se eu contar uma treta minha pra ele, não vai sair falando pros outros, não.
Ou você é daqueles caras que... Porque tem homem fofoqueiro, viu? Tem uns homens fofoqueiros. Você não tem nem ideia. Já vi cada coisa, mano. Tem uns homens que é pior que mulher. Porque, tipo, o povo fala, né, que as mulherzadas é fofoqueiro, mas tem homem que é fofoqueiro pra caramba. Você é interessado, você é digno de confiança, você é interessado no bem-estar das pessoas. Olha aqui tem princípio, ó. Você ser honesto, você ser digno de confiança, você ser interessado no bem-estar das pessoas, você ser amoroso, autodisciplinado, temente a Deus e principalmente temente a Deus. Cara, imagina a influência positiva sobre os seus filhos, você sendo tudo isso. À medida em que o seu comportamento evolui, o dos seus filhos também evolui, cara. Só que você está perdendo tempo de influência sobre eles. Conforme vai passando os anos, você está perdendo tempo de influência sobre eles. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Você está perdendo tempo de influência sobre os seus filhos. E passa muito rápido. Queria encerrar rapidinho com uma história de um piloto de avião americano, um piloto de avião comercial. Esse cara, ele era casado, tinha 2 filhas, uma de 9 e uma de 12 anos. E apesar de viajar muito, esse cara vivia uma paternidade ativada. Apesar de viajar muito. De ficar, às vezes, 2, 3 dias fora de casa por semana. Ele tinha uma paternidade ativada. E conta-se que ele fez um voo, né, para uma outra cidade, não a que ele mora. E lá ele teve que esperar, né, porque ele voa e tem que folgar. E lá ele resolveu sair para fazer uma caminhada, para fazer uma corrida e tal. E infelizmente esse cara vem a infartar. E ele perde, né? A família perde ele. Ele vem a falecer. E aí, cara, olha só a treta disso aqui. Esse cara no sepultamento dele, todo mundo consolando a família, né? Os amigos chegando e consolando a família. E uma pessoa pergunta para a esposa dele assim: como que é viver com um marido que 3 vezes por semana não está em casa? Ela falou assim: meu marido está com a gente 24 horas por dia. Aquela mulher, sem entender nada, ela perguntou. Ela chamou as 2 filhas. E aí ela falou assim: conte as melhores histórias que você tem com o seu pai para essa moça. E aí uma das filhas vira e fala assim: não sei contar, porque eu tive várias. Apesar desse cara fisicamente não estar presente todos os dias, olha como que é forte aquilo que a gente vive. Olha como que é forte. Apesar desse cara não estar presente todos os dias, ele fez a parte dele como pai, como homem. Ele deu a direção, ele deu provisão, ele protegeu, ele deu a direção espiritual. Uma das filhas vira e fala: eu aprendi a amar a Deus através do amor que meu pai tem pelo Criador. Mano, olha que louco isso, mano. Já pensou, velho, seu filho virar e falar assim: ó, mano, ó, eu amo cuidar das pessoas porque assim, mano, eu aprendi com meu pai, velho. Eu espero que tenha feito sentido pra você, assim como fez sentido pra mim.
tava escrevendo o que eu ia falar hoje, eu chorei. E que hoje eu tô com vontade de chorar de novo. Porque, mano, tem muita coisa pra nós resolver, cara. Eu queria te encorajar, mano. Te encorajar. Como homem, como pai. A ativar. A se tornar o patriarca do lar. Não ficar esperando. Ó, mano. Eu cansei, velho. Chegou uma hora que eu cansei de ver a minha esposa se lascar. E ter que tomar decisão no meu lugar. E ter que dar direção pros meus filhos. Chegou uma hora que eu cansei, mano. Eu falei, mano, que vida de merda é essa? Então eu queria encerrar te dizendo, mano, não é só estar presente fisicamente. Porque às vezes, cara, tem muito pai que tá ali fisicamente, mas tá com o celular na mão e nem tá vendo o filho. Então assim, mano, viva esses papéis na vida da sua família. Viva esses papéis e você vai ver que, mano, dá certo, funciona. Funciona. Às vezes você vai falar, ah, mas eu fiz tudo isso, meu filho cabeçou, meu filho deu cabeçado. Mano, tá tudo certo, o resultado é dele. Mas peque por fazer. Não peque por não fazer nada. Esse dia eu falei pra uma pessoa, a pessoa me questionou uma correção que eu fiz com meu filho. Eu nem lembro se foi meu filho ou se foi minha filha. Essa pessoa me questionou, eu falei assim, ó, eu prefiro não ficar sem fazer nada. Eu prefiro não ficar sem fazer nada. Mesmo que eu erre, eu prefiro fazer. 20 segundos para encerrar aqui. Eu prefiro fazer. Mesmo que eu estiver fazendo errado. Mas eu prefiro fazer alguma coisa. Um beijo. Obrigado para você que ficou aí. Toda quinta-feira agora. Semana que vem tem mais. Amo você.